Bom dia a todos, prezados ouvintes deste grupo Mensais Estudos Bíblico. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos ler as Escrituras em Mateus capítulo 13, versos 11. Assim está escrito: Ele, respondendo, disse-lhes, claro, Jesus Cristo, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Veja aí, plural, vários céus. Mas a eles não lhes é dado. A eles quem? Aos fariseus, aqueles que estavam discutindo com os apóstolos. Baseado neste verso, Mateus capítulo 13, versos 11, vamos intitular o nosso estudo de hoje como Existem 7 céus. Olha só, hein? Existem 7 céus, é o nosso estudo de hoje. Então vamos examinar, de acordo com as Escrituras, quantos céus as Escrituras falam que existe, as ciências também falam que existe, e por isso, por nossa observação bíblica, escriturística e científica, vamos examinar. Primeiramente, devemos entender o significado de céu. O que é céu nas ciências? Céu vem da palavra latina, vem do latim caelium, que é um calum, é o nome pelo qual se conhece o panorama. O que é um panorama? Panorama é o nome dado a qualquer vista abrangente de um espaço físico, ou seja, é uma grande, ampla vista geral de uma paisagem, um território, uma cidade ou de partes destes elementos, sendo compostos por mídias que constituem uma totalidade de imagens conforme o movimento do olhar do observador. Normalmente, visto de um ponto elevado ou relativamente distante, obtido a partir da Terra, a Terra é o terceiro planeta mais poderoso, próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar. É também o maior dos 4 planetas telúricos. É por vezes designado como mundo, ou planeta azul, ou da superfície de outros Sírios, de outros astros celeste ou corpo celeste. Em astronomia, corpo celeste designa qualquer entidade física existente no espaço sideral, podendo referir-se a um único objeto, como a Lua, o Sol, um asteroide, como também há vários objetos que se mantêm unidos por forças gravitacionais, como galáxias, estrelas duplas ou sistema solar. Quando se olha para o universo. O que é o universo? É tudo que existe fisicamente, a soma dos espaços, dos tempos e as mais variadas formas de matérias como planetas, estrelas, galáxias e os componentes do espaço intergalácticos. Isso compõe o nosso universo, que nos rodeia, que os rodeia ali, né? O panorama obtido pode mostrar-se significativamente influenciado pela presença ou não de atmosfera. Uma atmosfera, do grego antigo, arpoche, vamos dizer, né? Entendeu? Vapor, ar, e do arpoipo, que significa esfera, é uma camada de gases que envolve geralmente um corpo material com massa suficiente ao redor do astro no qual situa-se o observador. Entende bem? É mais ou menos isso aí, de acordo com as ciências, o que eu tentei explicar, o que é céus, né? Então vamos lá. E céus na Bíblia? Isso eu dei uma explicação, vamos dizer, simultânea, rápida,
sobre o que é céus dentro das ciências. E o que a Bíblia fala de céus? A Bíblia diz que há vários céus que são mencionados, mas de modo geral, mesmo a Bíblia falando em céus, plural, veja bem, vários céus, de modo geral, nós, seres humanos, conhecemos apenas 2 céus. Primeiro, conhecemos o céu que vemos, onde os pássaros voam, onde os relâmpagos brilham e de onde a chuva cai. Essa é provavelmente a nossa atmosfera celestial. O céu no sentido de firmamento ou expansão já é onde está o Sol, a Lua e as estrelas. As galáxias em si, né? Até onde a nossa vista alcança, podemos dizer, ó, que céu, ó, que belo céu. E por fim, em segundo plano, nós conhecemos ainda um céu onde se encontra o trono de Deus. Aprendemos desde o início, né? Deus está no céu, o trono de Deus está no céu, do qual Jesus teria subido, ascendido, elevado até ele. Esse seria o céu onde estão também os anjos, na nossa concepção material, humana, vamos dizer, né? Para que os prezados ouvintes entendam a situação, a relação, a relatividade do nosso estudo, podemos dizer que, de acordo com as ciências, existem 6 céus. Ou, na verdade, desculpem aí, existem 5 céus pelas ciências, que são 5 atmosferas celestiais. As ciências conseguem definir e estudar apenas esses 5 céus. E são essas as camadas que compõem nossa atmosfera celestial. Amém? Então, seguindo o nosso estudo, 7 céus, vamos examinar, então, de acordo com a Bíblia, de acordo com as ciências, aonde se encontra os 5 céus que as ciências conhecem e que nos dá entendimento de nós, ou que nos dá posição de nós termos conhecimento, né? Juntas, essas 5 atmosferas compõem a nossa atmosfera global, que são as camadas gasosas que envolvem a Terra e é responsável, entre outras coisas, por manter o equilíbrio térmico de nosso planeta, ou proteger-nos contra impactos de meteoritos e filtrar os raios ultravioletas que são enviados do Sol. Então, prezados, prestamos bem atenção sobre a relação que vamos dar de acordo com as ciências, ou, em particular, de acordo com as Escrituras, sobre os 5 céus. Preste bem atenção, vamos esclarecer primeiramente sobre os 5 céus existentes em nossa camada atmosférica, baseado nas ciências e baseado simultaneamente com as Escrituras. Não se esquecendo que eu disse que existem 7 céus. Ah, mas e os outros 2 céus? Restante. As ciências não conseguem nos dar entendimento sobre os outros 2 céus existentes. Mas vamos depois então nos apoiar de acordo com as Escrituras. Mas a ciência diz que há 5 céus. Então vamos ver aonde se encontram esses 5 céus, essas 5 atmosferas. Primeiro céu, troposfera. Anotem aí, troposfera. Troposfera é a nossa primeira camada da atmosfera em que vivemos e respiramos. Ela vai do nível do mar até 12 quilômetros de altura. E é nessa camada que ocorrem os fenômenos climáticos, as chuvas, formação de nuvens, relâmpagos. É também na troposfera que ocorre toda a poluição de ar existente na Terra.
Entenda bem aí, prezados. Anote aí, primeiro céu, troposfera. Segundo céu, que as ciências nos ensinam, é a estratosfera, ou segundo céu. Estratosfera é uma das camadas da atmosfera terrestre localizada entre a troposfera e a mesosfera. 11 quilômetros a 50 quilômetros de altitude. Veja bem, eu disse que a troposfera, o primeiro céu, ia do nível do mar até uns 12 quilômetros de altura. Já a estratosfera, ela fica intermediária entre a troposfera e a mesosfera, que é o terceiro céu. A estratosfera, diz as ciências, que está entre torno de 11 quilômetros a 50 quilômetros de altitude. A estratosfera é rica em gases ozônio. Por esse motivo, é neste local que se forma a camada de ozônio, responsável por proteger a Terra dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Entendam bem? Segundo céu, estratosfera. Vamos então ver o que as ciências falam do terceiro céu, mesosfera. Então, mesosfera é a camada atmosfera onde há uma substancial diminuição da temperatura, chegando até 90 graus centígrados em seu topo. Está situada entre a estratopausa em sua parte inferior e menopausa em sua parte superior. Mesopausa, desculpa aí. Falei menopausa, é referente à mulher. É mesopausa, referente à atmosfera. Então, ela está situada entre a estratopausa, depois explicaremos o que é estratopausa, e em sua parte inferior, e mesopausa em sua parte superior. Então ela se localiza, a mesosfera, o terceiro céu, entre 50 a 85 quilômetros de altitude. Amém? Então veja bem, as escrituras dizem que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. E esse céu, segundo as escrituras, ele é o paraíso. Veja onde está escrito, 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 e 4. Diz assim, está escrito assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Está vendo? Terceiro céu. Foi até arrebatado até a mesosfera. E eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Diz ele que o terceiro céu é o paraíso. Veja aí. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então, para fecharmos sobre a mesosfera, aliás, para fecharmos sobre a mesosfera, terceiro céu, Jesus levou o ladrão para o terceiro céu, então, que ele falou para o ladrão que ia levar ele para o paraíso, e as escrituras diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 a 4. Então a mesosfera, segundo as ciências e segundo a Bíblia, podemos considerar o paraíso. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aonde que é esse paraíso? Pela Bíblia, essa camada atmosfera é considerada como um paraíso, aonde estão as almas descansando em Cristo. Veja bem, 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 e 4, Paulo chamou esta mesosfera de paraíso. Então, vamos pelas escrituras. Amém? Seguindo o nosso estudo, falamos sobre troposfera, primeiro céu, estratosfera, segundo céu, mesosfera, terceiro céu. Agora
nesta nossa parte de hoje, vamos falar sobre termosfera, ou o nosso quarto céu. Termosfera é a maior camada da atmosfera da Terra. Trata-se de uma classificação térmica e inclui a ionosfera e a exosfera. Inclui tudo dentro dessa termosfera. Ela está localizada logo acima da mesopausa, que se estende até 600 quilômetros de altitude. Veja bem, mesopausa. Então vamos explicar um pouquinho. O que é mesopausa? Falamos já 2, 3 vezes. Mesopausa é a região da atmosfera que determina o limite entre uma atmosfera com massa molecular constante de outra, onde predomina a difusão molecular. Então, isto é a discriminação da mesopausa. Situa-se, então, predomina-se a difusão molecular. Onde predomina a difusão molecular? Situa-se aproximadamente em 90 quilômetros de altitude e é a região onde existe a temperatura mais baixa na atmosfera, cerca de menos 80 graus centígrados. Preste bem atenção, menos 80 graus centígrados. Na mesopausa é onde ocorre o fenômeno de reações quimiluminescência. Olha aí, quimiluminescência. Então, o que é esta palavra na ciência? A ciência discrimina como reações de quimiluminescência como uma reação produzida por uma molécula eletronicamente excitada, o qual emite luz para retornar ao seu estado fundamental, isto é, espiritualmente explicando, as ciências diz, é uma reação de uma alma tentando voltar ao seu estado natural, mas não consegue porque está aprisionada para julgamentos. Veja bem, isto que é a explicação de uma quimiluminescência. Então veja bem, olha, a ciência dá outro nome, outra designação, ou aeroluminescência. O que é uma aeroluminescência? A luminescência atmosférica ou aeroluminescência é um fenômeno óptico da atmosfera terrestre que ocorre entre 80 a 300 quilômetros de altitude, consistindo na emissão da radiação eletromagnética pelos constituintes atmosféricos em decorrência de processos de reações fotoquímicas e iônicas. Veja bem, explicação sobre aeroluminescência. Então veja bem, a observação destes fenômenos é útil para o sensoriamento remoto da média e da alta atmosfera, uma vez que as medidas de variações temporais e espaciais fornecem importantes informações sobre processos físicos, isto é, propagação de ondas, ventos e temperaturas, e químicos, isto é, reações entre os constituintes desta região onde está a termosfera. Podemos dizer que é dessa região atmosférica que recebemos todas as emissões malignas e das hostes espirituais, a qual as escrituras falam, né? O significado de termosfera é esfera de calor, ou a Bíblia diz que é o Hades, o inferno, tá vendo aí? Foi nessa camada atmosférica aonde foram guardadas as almas que irão para o julgamento. É nessa atmosfera que estão guardadas as almas que irão para o julgamento.
que as pessoas falam, foi para o inferno, foi para o inferno. As ciências esclarecem-nos e a Bíblia diz, fala sempre de Hades, que traduzido é o inferno em hebraico, né? Entendeu? Então, são aonde estão guardadas as almas que irão para julgamentos. Preste bem atenção, que mais atrás explicamos que a mesosfera é as almas, é o paraíso onde estão guardadas as almas salvas. Aqui, nesta atmosfera, termosfera, é a camada onde estão guardadas as almas que vão para o julgamento. As almas encarceradas, veja bem, para quem conhece a mensagem almas encarceradas, pode bem estar enquadrado neste assunto. Então podemos afirmar cientificamente e biblicamente que é neste lugar que Jesus depositou as almas encarceradas, desde o início do mundo para o julgamento eterno. E que é nessa atmosfera que vão sendo depositadas as almas daqueles que morrem sem Cristo. Veja bem, antes o inferno, o Hades, estava embaixo da terra. Para quem não sabe, ou para quem duvida, o próprio Jesus disse, olha, as escrituras dizem, mas Jesus desceu e pegou o cativo, tá vendo? O que é um cativo? É almas aprisionadas. O cativeiro, tá vendo? Pegou as almas e pegou o local também, tudo. O cativeiro, pegou o cativo e o cativeiro, lugar onde as almas estavam. E subiu com todos e depositou na termosfera. Veja aí, Efésios 4, versos 8, 9 e 10. Pelo que diz, está escrito lá, a Bíblia que diz, não sou eu. Pelo que diz, subindo ao alto, tá vendo? Olha aí, ó. Ele desceu primeiro, Jesus desceu primeiro, pegou o cativo e o cativeiro. E no versos 9 e 10 já diz, subindo ao alto, quer dizer, ele desceu e depois subiu. Levou consigo o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens, tá vendo? Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às portas mais baixas da terra? Olha a pergunta. Alguém pode dizer, mas você está falando errado. Não, estou falando de acordo com as escrituras. Se eu disse que o inferno antes era aqui embaixo da terra, a Bíblia está dizendo que ele desceu até a profundeza da terra, pegou cativos e cativeiros e subiu com eles e depositou eles, subiu acima, olha o que ele diz, hein? E antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Tá vendo? Tá vendo? Olha, depois que ele depositou, ele também subiu acima de todos os céus. Quais todos os céus? Acima de todos os 5 céus que as ciências conhecem. Acima até do 6º céu que a Bíblia nos ensina para cumprir todas as coisas. Olha aí o que diz a palavra. Subiu acima de todos os céus. Olha aí, plural. Veja bem, prezados. Não estou falando nada sem confirmação das ciências e sem confirmação da palavra de Deus. Então, há mais de um céus. Entenda bem? Então vamos fazer uma comprovação bíblica dessa atmosfera e de nosso assunto. Em Lucas capítulo 16, versos 23 a 26. É no Hades, tá vendo? Já disse anteriormente que o Hades significa inferno e que segundo as ciências é o 4º céu. Veja aí. E no Hades, ergueu os olhos. Veja aí, ele ergueu os olhos. Isto é, havia um outro lugar acima daquele que ele estava. Para quem conhece essa história, para quem conhece essa história bíblica, está em Lucas 16, 23 a 26. Estando em tormentos, veja bem, estando em tormentos, diz as escrituras. O que é um tormento? É um calor imenso, um fogo intenso.
E aonde que é a atmosfera que tem calor intenso? Aonde é a camada atmosférica aonde tem maior calor imenso, térmico, até abaixo de 80 graus centígrados? É dentro da termosfera. E viu, olha aí, ó, a pessoa que esse versículo está dizendo, ele olhou acima dele e viu ao longe, olha aí, veja aí, bem distante acima dele havia ainda um outro céu. Se ele estava na termosfera, ele viu outro céu. O que ele viu? Ele viu um quinto céu. Tá vendo? Veja bem, prezados, dá bem para se entender. Ele viu um outro céu. Na verdade era um quinto céu. Depois explicaremos o que é esse quinto céu. Para chegar até Abraão, olha aí, que estava no sexto céu. Abraão e Lázaro, que estava no seu seio. Na verdade, para quem se ninguém conhece, estava falando do rico, né? Que morreu e foi para o Hades. E clamando ele, este rico, este jovem rico, disse: Abraão, meu pai, vê aí. Ele era um judeu, tá vendo? Porque ele estava clamando para Abraão, chamando Abraão de pai, e Abraão era judeu, então ele era um judeu. Tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja aí, chama, estava no calor, estava no fogo imenso, camada muito quente. Isto é, a termosfera, o quarto céu, é onde existe o maior calor intenso de todas as atmosferas. Entendeu? Termosfera. Veja aí, ele estava em um lugar quente, em uma atmosfera de muito calor. E essa atmosfera, segundo a ciência, só pode ser a quarta atmosfera, porque ela está acima da terceira. Muito calor ela tem. Disse, porém, Abraão, olha aí, ó. Porém, Abraão disse: Filho meu, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo, olha aí, ó, entre a quarta atmosfera e a sexta atmosfera, existe um grande abismo, que é o quinto céu. Explicaremos depois, viu? Vamos com calma, explicaremos depois o que é esse abismo, o que é essa atmosfera, o que é esse quinto céu. Entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui, Abraão falando, daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que estão aí, os de lá, passam para cá. Tá vendo? Observação. Se ele ergueu os olhos, é porque havia outro céu acima do dele. Havia um quinto céu. Se ele estava no quarto céu, na termosfera, havia um outro céu além dele, que ele olhou acima dele, e que ainda acima desse, ainda tinha um outro. A Bíblia fala distante, bem distante. Tinha outro, que era o seio de Abraão, o sexto céu. Tá vendo? Para darmos uma sequenciazinha, vamos dizer que o quinto céu é a ionosfera. Entre a termosfera e o sexto céu, que é o seio de Abraão, existe a ionosfera. Mas nós chegamos lá, entendeu? E que ainda acima desse, ainda tinha o seio de Abraão, que é o sexto céu, onde Lázaro estava. Por quê? Porque o sexto céu, onde Lázaro estava, foi aonde havia o consolo para os judeus. Chegaremos lá. E vejamos que ele considerava um filho de Abraão, como os fariseus consideravam também. Veja em São João 8,39. Mas o que Jesus respondeu a eles? Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosses filho de Abraão, farieis as obras de Abraão. Então, na certa, esse jovem rico não fez as obras de Abraão. Quais eram as obras de Abraão? Crer na palavra de Deus
Gálatas 3:6. É o caso que Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Por isso esse jovem rico foi para o Hades, o quarto céu, o inferno, a termosfera, o lugar de tormento, lugar de calor intenso, e ficava no meio deles o abismo, que é o quinto céu. Enquanto Lázaro foi mais acima ainda, para o seio de Abraão, o sexto céu. Meio complicado, né? Mas acredito que deu para dar algum entendimento. Dando sequência ao nosso estudo, falamos muito do quinto céu no outro estudo anterior. Então, aonde se encontra o quinto céu? E que nome a ciência denomina ele? A ciência denomina o quinto céu, a quinta atmosfera terrestre, como a denominação que a ciência dá, o nome que a ciência dá, chama-se exosfera ou ionosfera. Exosfera, vamos pelo primeiro nome, ou se alguém quiser falar mais bonito, exosfera, é uma camada da atmosfera terrestre e ela está localizada entre a termosfera, que é a penúltima camada, é o espaço sideral. Portanto, ela é a última camada localizada aproximadamente entre 800 quilômetros a 10 mil quilômetros da superfície terrestre. Esta é a altitude que ela está. A exosfera é o nome da camada mais externa da atmosfera terrestre. A parte da superfície, sendo que antecede o espaço sideral. Veja bem, a ciência diz que depois desta camada atmosfera, só encontra o espaço sideral. Por quê? Porque a ciência não tem pleno conhecimento mais além da quinta camada. Além da camada exosfera, a ciência não tem mais conhecimento. Aí só pela presciência divina, pelo conhecimento divino, para nós conhecermos o sexto céu e o sétimo céu. Mas chegaremos lá. Os dados mostraram que a exosfera, a camada mais externa da atmosfera da Terra, é mais densa que o espaço interplanetário, por uma distância significativa. Na distância da Lua, em média de 384 mil quilômetros, existem apenas 0,2 átomos por centímetro cúbico. A 60 mil quilômetros da Terra, há 70 átomos de hidrogênio por centímetros cúbicos. E a densidade cai para menos de um átomo por centímetro cúbico, 4 vezes a distância. Ela localiza-se acima da termosfera, logo após a camada intermediária denominada termopausa do núcleo, ou núcleo vazio, ou abismo, ou buraco negro. Tá vendo? Tudo isso aí a ciência comprova. A exosfera nada mais é, ou a ionosfera, o quinto céu, nada mais é do que um núcleo vazio, um abismo, um buraco negro. Todos nós já sabemos disso. Quem não sabe, pesquisa no Google, pesquisa em livros. O que é um buraco negro? Você vai saber. E comprovação bíblica agora dessa atmosfera. Vamos aí, vamos comprovar na Bíblia, aonde existe na Bíblia falando sobre o quinto céu, o abismo, essa atmosfera, essa exosfera. Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3. E vi descer do céu, tá vendo? Desceu, quer dizer, desceu lá do sétimo céu, um anjo que tinha a chave do abismo. Olha aí, veja bem, se desceu é porque estava abaixo do sétimo céu. Então, ele tinha a chave do abismo. Qual que é o abismo que a ciência fala aqui? É o quinto céu. É uma grande cadeia na sua mão. Veja bem, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, qual é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E o lançou no abismo. Ele lançou ele aonde? Naquele espaço vazio, naquele núcleo vazio, naquele abismo,
que é a quinta atmosfera, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabaram. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, tá vendo? Abismo, olha aí, abismo, a Bíblia está falando sobre abismo, Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3, e a ciência fala sobre esse abismo, que é um núcleo vazio, um buraco negro, que nada mais é do que a exosfera, o nosso quinto céu atmosférico. Veja bem, como diz o cientista, somente a luz pode escapar deste buraco, deste abismo. Então quem pode entrar e sair desse abismo? Só Deus, que é a luz. Só nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Tá vendo? A luz do mundo. Quer dizer, de todas as atmosferas, Jesus Cristo é a luz do mundo. Então só Ele pode entrar dentro deste abismo, ou algum anjo, que a Bíblia diz que desceu um anjo, né? Ou algum anjo ordenado por Ele, entra e sai desse abismo a hora que quer. Está escrito em 1 João, veja bem, está escrito em 1 João capítulo 1, verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então somente Jesus pode entrar e sair dali, pois ele é a luz do mundo. João 8,12, como estou refrisando, entendeu? Repetindo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Então veja aí, prezados, acabamos de estudar de acordo com as ciências e um pouquinho das escrituras referente às 5 atmosferas celestiais, ou 5 céus, que as escrituras nos dão algum entendimento e que as ciências conhecem, né? Como já disse, a ciência não conhece o 6º e o 7º céu, que são os 2 céus acima, porque a ciência diz que após este 5º céu, após essa exosfera, ou exosfera, ou ionosfera, a ciência diz que após essa camada terrestre, antecede, ou depois dela, só existe o espaço sideral. Isto quer dizer, não há conhecimento científico referente ou acima do 5º céu, ou acima das 5 atmosferas. Mas aí então apelamos para as escrituras, para o nosso conhecimento escriturístico, para isso. Então, vamos saber o 6º céu. Olha, prezados, anote aí. Entendeu? O 6º céu, como podemos saber que existe o 6º céu? Se ensinamos que há o 5º, que é um abismo, e o jovem rico, olhando acima dele, viu Abraão e Lázaro bem distante, quer dizer, ele estava no 5º céu, na 5ª atmosfera, no lugar de tormento. Ele olhou e bem acima dele, bem distante ele viu Abraão e Lázaro. Isso quer dizer que existe ainda vários céus acima da onde ele estava, né? Que na verdade existe acima dele existiu o 5º e o 6º céu. Aquele jovem rico estava no 4º céu, desculpem aí, entendeu? Então, olhando acima dele, ele viu Abraão e Lázaro bem distante, e Abraão mesmo disse que havia um abismo entre eles, está vendo? Comprovação bíblica. Se Abraão estava no 6º céu, ele disse que havia um abismo abaixo dele, entre o rico, o jovem rico que estava no 4º céu, e ele, Abraão, que estava no 6º céu, disse que havia um abismo entre eles, quer dizer, havia um 5º céu. Então, na verdade, esse abismo nada mais é, segundo as escrituras e segundo as ciências, é um abismo, é o 5º céu.
Veja o que diz a palavra, Lucas 16, 23 a 26. E é nesse céu, o sexto céu, que estão as almas dos judeus. Veja aí, por isso que estava lá Abraão e por isso que estava lá Lázaro. As escrituras nos confirmam. Lázaro estava no seio de Abraão, no sexto céu. Se vocês quiserem examinar Apocalipse capítulo 6, versos 9, está escrito isso aí. Então, mas vamos ler. Vamos ver de acordo com as escrituras. Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, debaixo da onde? Do altar, debaixo do sétimo céu, o trono de Deus, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí está o sexto céu, tá vendo? Abaixo, a Bíblia diz abaixo. Se tem uma coisa abaixo, logicamente tem uma coisa acima. Se eu estou dizendo que o sexto céu estavam as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram, que eram as almas dos judeus, e aí está o sexto céu, abaixo do altar do trono de Deus, então tem outro céu que estão as almas esperando a redenção de Deus. Tá vendo? Uma clamando por vingança, que é os judeus, e outro clamando por redenção, ou que foram redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Então tem outro céu, que estão as almas esperando a redenção de Deus. São, na verdade, as almas dos judeus que estão ali no sexto céu, clamando por vingança. Por quê? Porque são judeus. E clamando com grande voz, diz as Escrituras, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja bem, deu para os prezados ouvintes entenderem que o sexto céu é o seio de Abraão? Então a ciência esclareceu sobre os 5 céus. Alguns pontos bíblicos eu dei sobre os 5 céus. Agora a ciência parou no 5º céu. Estou dentro das escrituras no 6º céu agora. E agora o 7º céu? Agora já não é céus mais, é céu, 7º céu. Por que céu? Singular. Por que singular? É o único. Acima dele não existe mais nada. Então, ali está o trono de Deus. Mateus capítulo 5, 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma, tá vendo? Jureis nem pelo céu, tá vendo? Singular. A Bíblia fala em reino dos céus, vários céus, mas aqui Jesus está falando no singular. Nunca jureis nem pelo céu. Por quê? É o trono de Deus, o singular, céu, onde está o trono. Mateus capítulo 23, versos 22. E o que jurar pelo céu, tá vendo? Singular, jura pelo trono de Deus, tá vendo? E por aquele que está assentado nele, tá vendo? Tudo singular. Não existe 3 assentados no trono, como eu já disse em várias mensagens minhas anteriores. Lá existe neste céu um trono e um cordeiro ao seu lado, à sua destra, à sua direita, um cordeiro ensanguentado. E ali aquele cordeiro foi levado à direita de Deus, à direita do Pai. Para quê? Para que intercedesse por nós. Então, neste trono, João disse que viu um só assentado no trono. E por que então vamos falar que existe 3? Se existe um só assentado, então é fora de lógica, né? Se tivesse 3, tinha que ter 3 tronos. Se tivesse Pai, Filho e Espírito Santo no céu, tinha que ter 3 tronos, um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. Então, irmãos, deixamos desta heresia, deste engano. No céu, singular, há um trono singular, há um só Espírito eterno assentado neste trono, que é Deus, o Pai eterno, o Espírito eterno, o Criador. E Jesus não fala que lá está Jesus. Veja bem, olha a lógica
do assunto. Ali não fala que estava Jesus à direita de Deus. Ali estava o Cordeiro. O que é o Cordeiro? É aquela carne que Deus sacrificou para nos dar a remissão para os nossos pecados. Amém? Prezado, para encerrarmos o nosso estudo, os 7 céus, vamos dar sequência sobre o 7º céu. Atos capítulo 7, verso 49. O céu, veja aí, singular. Eu bato muito nesta tecla. Plural é céus, é vários. Singular é céu, único, singular. É o meu trono, diz em Atos 7, 49. E a terra, veja aí, singular. O estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Está vendo? Mateus capítulo 13, verso 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Está vendo? No reino de seu Pai, que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Está vendo? Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Qual é o reino? O reino dos céus. Pedro tinha a chave do reino dos céus. A Bíblia não fala que Pedro tinha a chave do reino do céu. Por quê? Jesus não ia dar a chave do reino do céu, que é o 7º céu, para Pedro. Ele deu a chave do reino dos céus, do 6º céu para baixo. Mateus 16, 19. E eu te darei a chave do reino dos céus. Está vendo? Vários céus, do 1 até o 6º. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Está vendo? Preste bem atenção, prezados. Estamos falando no plural. Tudo que é ligado na terra, singular, será ligado entre o 1º ao 6º céu. E tudo que é desligado na terra será desligado nos céus. Está vendo? Do 1º ao 6º céu. Porque o 7º céu é o trono de Deus. E só tem ligação e desligação nesse céu só o Cordeiro de Deus. Preste bem atenção aí, prezados. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, tá vendo? E as potências dos céus serão abaladas. Tá vendo? As potências dos céus, plural, serão abaladas. Aqui não diz que a potência do céu, que é o trono de Deus, será abalada. Entenda bem, prezados. Tudo tem uma lógica. Dentro das ciências, dentro das escrituras, dentro da palavra. Se é céu, é singular. Se é céus, é plural. É vários. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Está vendo? De um céu até o 6º céu. Os anjos vão ajuntar tudo o que tiver. Está vendo? Ajuntar todos os seus escolhidos. Existe escolhido de Deus no 6º céu até no 1º céu. Está vendo? Então, as escrituras não falam que ele ajuntará seus escolhidos no céu. Não. Em uma e outra extremidade dos céus. Do 1 ao 6º céu. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 10. E esperar dos céus, está vendo? Ó, vários, a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Está vendo? Então, o que diz em 1 Tessalonicenses 1:10? E esperar dos céus, que desça, entendeu? A seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Está vendo? Por isso que Jesus aparecerá nas nuvens. Aí é Jesus. João não fala nas escrituras que João viu Jesus lá. Olha aí, irmão.
tenha lógica nas escrituras. João viu o Cordeiro de Deus. Jesus é do sexto céu para baixo. Lá dentro do céu só tem um, entendeu? Que é o Senhor nosso Deus, o Criador. Então, veja bem, Hebreus capítulo 12, versos 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nós desviarmos daquele que é dos céus. Está vendo? Então, quem é daquele que é dos céus? Do primeiro ao sétimo céu é Deus, que toma conta de todas as coisas, né? Então, este céu é considerado a glória, o trono da graça de Deus. Tá vendo? Então, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Tá vendo? Aí no trono, que é o sétimo céu. Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 8:1. Ora, assuma do que temos dito, de que temos um sumo sacerdote, tal qual que está sentado nos céus. Está vendo? A destra nos céus. A destra do trono da majestade. Veja aí. Então, o sumo sacerdote aqui não está falando em Jesus. Está falando no Cordeiro que está sentado no céu, à destra do trono da majestade. Apocalipse capítulo 2, 4. Apocalipse capítulo 4, versos 2. E logo, fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Veja aí. Um trono, um céu e um assentado sobre o trono. É único. Deus é único. Amém? Continuaremos em Apocalipse capítulo 5, versos 13. E ouvi a toda criatura que está no céu, tá vendo? Lá no céu, e na terra, e debaixo da terra, os mortos que estão no mar, e todas as coisas que nele há de dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todos sempre. Como eu estava falando, prezados, e para confirmar, Apocalipse capítulo 5, versos 13, está dizendo, um está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, tá vendo? Não é Deus, o Pai, assentado no trono, e Jesus do lado do Pai, não. Engano isso aí. Quem disser isso aí está mentindo. Eu provo, de acordo com Apocalipse 5, 13, um assentado no trono, que é nosso Deus Pai eterno, e ao Cordeiro. Tá vendo? Não fala e ao Jesus, e ao Cordeiro. Amém? Apocalipse 16, 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu. Tá vendo? Singular. Saiu a voz da onde? Do trono, dizendo, está feito. Como disse Jesus, está consumado. Apocalipse capítulo 20, versos 11. E vi um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ó a promessa de Deus agora, prezado. Haverá novos céus, plural, e nova terra, singular. Segundo Pedro capítulo 3, versos 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus, ou crio céus novos e nova terra,
e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ainda, prezado, para fecharmos o nosso assunto, vamos fazer um resuminho geral deste estudo. Primeiro, céus. Anote aí. Troposfera, camada mais baixa da atmosfera terrestre, sendo a região em que vivemos e onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. Segundo céu, estratosfera, camada que aparece logo após a camada de transição com a troposfera e a tropopausa, onde encontra-se a camada de ozônio. Terceiro céu, mesosfera, camada que surge após a estratosfera, com cerca de 85 km de extensão. Segundo as escrituras, é o paraíso. Quarto céu, termosfera, maior camada da atmosfera terrestre e estende-se até 600 km de altitude, onde estão as almas encarceradas sem Cristo, que, segundo as escrituras, é o Hades, o inferno, onde estava aquele rico que, olhando para cima, clamou para o pai Abraão, dizendo: faça com que Lázaro coloque o seu dedo na água e coloque aqui em minha língua. E o que Abraão diz? Há entre você e nós um abismo. E o que é esse abismo? É o quinto céu, ionosfera, exosfera, camada superior da termosfera, e permanece carregado de elétrons e átomos, ionizados pela radiação solar. Veja aí, essa é a camada criada na termopausa, isto é, acima de todas as camadas, acima da mesopausa. Um verdadeiro abismo, um buraco negro. Sexto céu é o seio de Abraão, o Seol, seio de Abraão no grego, né? Hades no grego significa inferno, Seol significa seio de Abraão. E o sétimo céu, para encerrarmos, o trono de Deus, Apocalipse capítulo 4, versos 2. Vamos ler novamente para darmos encerramento ao nosso estudo. Apocalipse 4, 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, singular, e um assentado sobre o trono. Quem é? Nosso Deus eterno, nosso Pai, nosso Criador. Veja bem, prezados, ainda para vocês, se quiserem ler em suas casas, leiam Atos 7:49, 2 Crônicas 9:18. Dá algum esclarecimento sobre os 7 céus. Falou? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.